Breaking News. Pesquisador revela: 4 de cada 5 mortes no Brasil de Covid poderiam ter sido evitadas. Miocardite na Covid é um perigo real ou apenas mais um alarde? Melhor de 3. Chile estuda dar uma terceira dose da Coronavac para aumentar a eficácia da vacina em seu país. Comunismo, ostentação. Cuba lança mais... Tá, isso ficou estranho. Cuba anuncia mais uma vacina contra a Covid. E o flash é indiano. A Austrália lança vídeo aterrorizante mostrando a contaminação com a variante Delta com apenas 10 segundos de exposição. E para cada morte, 1000 vacinas. O mundo se aproxima da marca maravilhosa de 3 bilhões de doses de vacinas aplicadas. Senhoras e senhores, esse é o Breaking News, o jornal onde sommelier de vacina não tem vez. Isso aí é uma Coronavac? Não, eu não tomo essas coisas. Eu só tomo Pfizer, envelhecidas em barricas de carvalho e com notas de cloroquina. Ele queima! Ô sua mula, você quer enganar quem? Na sua faculdade você tomava corote de R$2. Você nunca se perguntou na tua vida de onde veio uma vacina? Cria vergonha na sua cara. Vai pro posto. Cada 5 mortes no Brasil poderiam ter sido evitadas pela Covid. Eu não sei se vocês estão acompanhando a CPI, mas a apresentação do Pedro Halal para mim foi um soco no estômago. Ele mostrou com números, com dados, não é, sabe, suposição não, que 4 de cada 5 mortes, vamos dizer, 400 mil vidas poderiam ter sido salvas se o Brasil tivesse seguido simplesmente as normas que a OMS colocou desde o começo da pandemia. É tipo assim, a gente não está falando em o Brasil ser um expoente, um exemplo de cuidados com a Covid. Se ele tivesse ficado na média dos países, nós temos 180 países que estão sendo registrados. Se ele tivesse ficado no metade do caminho e não nos últimos 10, a gente teria salvo 90% das mortes de Covid até agora. Você perdeu alguém nessa pandemia? A gente não está falando de remédio, a gente não está falando de oxigênio, a gente não está nem falando de vaga de UTI, a gente está falando de orientação, propaganda na televisão, líderes políticos e influencers vindo a público dizer para as pessoas fazerem o que é certo. Foi isso que faltou. Faltou outras coisas? Lógico. Só para vocês terem uma ideia, dessas 400 mil vidas que poderiam ter sido salvas, em torno de 100 a 150 mil teriam acontecido se as vacinas tivessem chegado aqui mais cedo. Não só da Pfizer, como a própria Coronavac, que está todo mundo xingando, se ela tivesse sido comprada lá em outubro, quando ela foi oferecida pela primeira vez para o governo federal, e ele negou. Por isso, não tem discurso, não tem desculpa, não tem colocação. Eu perdi pessoas nessa pandemia. Eu sofri a minha perda. Tenho certeza que você que está me ouvindo também. Pensa assim, se tivesse sido apenas diferente no quesito de orientação, no quesito de liderança, o seu parente, o seu amor estaria vivo. Dói, né? Pois é. Haja coração. Estudo mostra que a miocardite por Covid é maior do que se imaginava. Mas então, um estudo feito nos Estados Unidos mostrou que o número de pessoas que sofrem de Covid e têm inflamação no coração é muito maior do que o número de pessoas que têm sintomas relacionados a problemas cardíacos. O que isso quer dizer na prática? Que muitas pessoas estão tendo o seu coração inflamado pelo vírus da Covid e não estão sentindo isso. Geralmente, a gente está falando de inflamações leves, que vão passar com menos de um mês. Mesmo assim, é algo a se prestar atenção. Portanto, tem muita gente por aí que teve Covid leve, está com o coração inflamado e não percebeu isso. Nada demais. Mas caso você volte a fazer a sua atividade física, se você fazia uma corrida, tênis, musculação, o que seja, e você começou a sentir um cansaço fora do normal, algum tipo de palpitação, ou principalmente dor no peito, procure um médico. Covid pediu truco, Chile falou 3. O país estuda a terceira dose da vacina Coronavac. Bem, isso não é exatamente uma novidade, mas lá atrás alguns pesquisadores já aventaram essa hipótese de aumentar o número de doses da Coronavac de 2 para 3 para tentar aumentar a eficácia dela ou, vamos dizer assim, aumentar a resposta imune que ela causa na população. Como eu disse, isso tem uma lógica. Quanto mais exposições ao vírus, maior a chance do seu sistema imunológico perceber aquilo que é algo estranho e responder. Ou seja, se você respondeu já na segunda dose, isso não vai mudar a eficácia dentro do seu corpo. Mas para a população em geral, se a gente pegar aquele vozinho ou aquela pessoa que é alérgica e que na segunda dose ainda o sistema imunológico dela não despertou, a terceira pode ser que faça o serviço. Não é nada confirmado, mas se o Chile seguir essa tendência,
pode servir como um estudo para todos nós. Se lá no país houver realmente uma redução da contaminação com 3 doses, pode ser que aqui no Brasil a gente comece a repensar a nossa estratégia. Vale a pena dar uma olhada no país vizinho. Quer dizer, não tão vizinho assim. Cuba Libre, vacina Abdala. A segunda a ter seus dados publicados demonstra uma eficácia de 92% de acordo com a ilha. Não é de hoje que a gente ouve falar que a medicina em Cuba é algo a se invejar. O paizinho, por menor que seja, com seus 10 milhões de habitantes, disse que não precisava das vacinas da Moderna ou da Pfizer e falou que ele mesmo ia produzir o seu próprio imunizante. Por falta de Cuba lançou, vocês entenderam, o projeto de 5 vacinas diferentes. Entre elas, 3 soberanas que seguem mais ou menos a mesma linha e a vacina Abdala. Os dados sendo um pouco nebulosos, principalmente porque não tem nada publicado em revistas internacionais. Mas pelo que deu para entender, a vacina soberana vai para aquela linha que algumas outras vacinas internacionais estão seguindo, que é a proteína S, sabe? O espinho do Covid, junto com um adjuvante. Ou seja, uma substância que irrita o sistema imunológico e chama a atenção dele para dizer, olha aqui, ó, presta atenção nisso aqui. No caso da soberana, geralmente é uma proteína do tétano, sim, da bactéria tétano, que é extremamente irritante ao nosso sistema imunológico. De repente, nossos glóbulos brancos vão tentar atacar aquela proteína do tétano e encontram o quê? O espinho da Covid. Os resultados são animadores. A Soberana 2 mostra uma eficácia geral de 62%, de acordo com Cuba, isso com apenas 2 das 3 doses que ela foi desenhada para ser aplicada. E a Abdala, que é uma outra linha de vacina que a gente sabe muito menos ainda, o nome é estranho, mas tem a ver com um poema que fala sobre liberdade, conseguiu uma eficácia de 92%, mas com as suas 3 doses. No geral, é como eu falei, tem que prestar um pouquinho de atenção, é o tipo de dado que tem que ser publicado, replicado e confirmado. Mas já vimos várias coisas de saúde vindo de Cuba, todas elas fantásticas, e não tem muito por que desconfiar desse quadro. Parece que essas vacinas realmente funcionam, só que com 3 doses não é para qualquer país. O flash é indiano. Variante Delta consegue demonstrar a sua contaminação com contatos menores do que 10 segundos. Para começo de conversa, antes que me chame de alarmista ou disseminador do caos, é importante frisar, esse tipo de relação não acontece em todo e qualquer lugar. A gente não está falando que se alguém tossir num lugar aberto e você tiver 2 km dele, você vai pegar a Covid porque é a variante Delta. Mas na Austrália, onde a pandemia está bem controlada, tiveram 2 casos documentados por vídeo, do qual eles conseguiram perceber exatamente o momento da transmissão. Ou seja, eles sabiam uma pessoa que estava com Covid e daí pegaram outra pessoa que no futuro mostrou exame positivo para Covid e conseguiram perceber o momento onde as duas se cruzaram. Sabendo que, mais uma vez, como o número de casos é muito baixo, que essa pessoa aqui não entrou em contato com mais nenhuma outra que tinha a doença. E o vídeo realmente assusta. Você pega o Joãozinho que entra numa loja, qualquer, um ambiente relativamente fechado, onde a Mariazinha é uma atendente. Ele entra na loja, conversa com ela por cerca de 10, 12 segundos e vai embora. Ponto. Isso foi o suficiente para que ele pegasse a Covid. Agora, isso quer dizer que todo e qualquer contato com a Delta vai ser assim? Não. Quer dizer que o contágio agora é 1000 vezes mais potente? Não. Quer dizer que, meu Deus do céu, o mundo vai acabar por causa dessa variante? Não. Mas mostra o potencial contaminante dela. A minha amiga, atendente da loja, de ter respirado num ambiente relativamente fechado, conseguiu empestear o ar com partículas virais suficientes para que um outro indivíduo que ficou naquele local durante 12 segundos tivesse inalado o vírus o suficiente para pegar Covid. Mais uma vez, tem vários elementos que são individuais aí, mas mostram o potencial terrível de contaminação dessa nossa variante. Por isso mesmo, isso não é um acaso, a variante Delta já se tornou dominante no mundo todo. Repito, em menos de 3 meses, a variante Delta é a variante dominante ou predominante no mundo todo. E se isso não te preocupa ao ponto de colocar uma máscara no rosto e só tirar para mijar e ir correndo para o posto de saúde e tomar a primeira vacina que está lá, eu não sei mais o que dizer. Marca histórica. O mundo aproxima-se dos 3 bilhões de pessoas vacinadas para a Covid. Essa aqui vai para aquelas pessoas que estão fazendo campanha anti-vacina. Para aqueles malucos que ainda ficam postando vídeo dizendo que as vacinas vão tornar o mundo estéril, que as vacinas matam, que as vacinas causam reações que ninguém está vendo e que as pessoas estão escondendo corpos. Gente, eu não estou falando de 1 milhão, nem de 100 milhões. Não estou falando nem de 1 bilhão. Eu estou falando de 3
bilhões de doses aplicadas. Se a gente estivesse falando de apenas uma dose para cada pessoa, porque vamos lembrar que muitas pessoas já receberam 2 doses, é praticamente metade da população do mundo todo. Isso o quê? Em 6 meses que as vacinas começaram a ser aplicadas. Isso com as vacinas que as pessoas diziam que matava, que causava mutações genéticas e que tornava as pessoas estéreis. E até agora, chegando próximo da marca de 3 bilhões de vacinas, nada disso aconteceu. Por isso, mais uma vez, vamos frisar: 3 bilhões de doses de vacinas aplicadas. Cerca de metade disso são das vacinas de RNA mensageiro, que são as que foram produzidas de versão mais abundante. Cerca de 1 bilhão dessas doses foi tudo na China, grande parte a Coronavac, que todo mundo reclama. E o que nós temos? Uma diminuição do número de casos, uma diminuição do número de mortes. O que a gente está vendo, apesar de todos alarmistas, é que as vacinas funcionam, que as vacinas salvam vidas. E esse foi o Breaking News dessa semana. E lembre-se, se seu cunhado é um sommelier de vacinas, dá um tapa na cabeça dele e fala: ô maluco, você pode ser sommelier de vacina, né? Mas você nunca trouxe um vinho que custa mais que R$50 na minha casa. Toma vergonha na tua cara.